Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. Que saudade de ti, Paulo. Boa noite, Fausto. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite. Hoje vai ser uma live diferente, um pouco. Então, muitas saudades, Paulo. Para quem tá aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Câmara. Eu sou cirurgiã oncológica, a área da cirurgia que é especializada em operar o câncer. E esse geralmente é o tema das minhas lives, né? Como prevenir, como diagnosticar precocemente, como evitar, né? Como a gente pode tentar escapar disso ou sofrer o menos possível com essa doença. Mas hoje a live vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou falar muito mais de saúde do que doença, mas é uma live, na verdade, muito conectada com tudo que eu digo, porque todos os tumores, né, a prevenção passa pela live de hoje. Então, todos os bons hábitos que eu vou falar hoje previnem o câncer, além de várias outras doenças, e por isso nos permitem uma longevidade saudável. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou explicar para vocês, vou começar explicando para vocês por que eu decidi falar sobre isso. Ano passado, eu comecei a ler mais, estudar mais sobre isso, sobre longevidade especificamente, né? Porque medicina já é minha área, saúde já é minha área, mas sobre longevidade. Tenho um amigo muito querido que na verdade é meu personal, que estuda bastante sobre isso, e aí me instigou também, e a gente troca muita informação. E eu melhorei muito os meus hábitos ano passado, perdi peso, muita coisa na minha vida melhorou muito. E aí, nesse começo de ano, eu tive uma sobrecarga de trabalho, né? Quem estava me acompanhando ali viu que eu passei por 2 campanhas e realmente fiquei bastante sem tempo e fui me deixando de lado. Fui priorizando o trabalho e me deixando de lado. E aí, mês passado, chegou a conta, né? Eu que tenho alergia, a vida toda eu tive alergia, a rinite progredia para sinusite, sempre tive problema com isso. Depois que eu melhorei os meus hábitos ano passado, antes eu tinha rinite quase todo dia, e ela progredia para sinusite pelo menos uma vez a cada 2 meses. E ano passado, quando eu melhorei meus hábitos, passei mais de 6 meses sem saber o que era uma rinite. Então, eu realmente, pessoalmente, percebi que faz muita diferença a mudança de hábitos. E queria falar sobre isso com vocês, principalmente porque esse começo de ano acabei desleixando, acabei voltando a ter alguns hábitos não tão saudáveis, deixando de fazer as coisas direitinho por causa da correria do dia a dia, por causa das campanhas. E mês passado tive um resfriado, uma gripe bem chata, uma semana bem chata, e melhorei, uma semana melhorando, outra gripe, outro resfriado. E isso é bem coisa de quem tá com a imunidade bem ruinzinha. Claro, a gente tá na época de frio, de viroses, mas quem tá com a imunidade bem boa não pega nada disso. Então, como vocês viram, semana passada eu adiei a live por causa de uma gripe, né? E foi isso que me levou, na verdade, a primeira gripe de umas
3 semanas atrás, já tinha me dado a ideia de falar sobre longevidade e imunidade. E aí, pegar uma segunda virose logo em cima, recém saindo de uma, já pegar outra, fortaleceu o meu sentimento de necessidade de passar para vocês, o meu sentimento de necessidade de voltar aos meus bons hábitos, na verdade, e de passar isso para vocês, para quem tiver interesse também. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente não deixa de fazer as coisas porque envelhece, e sim a gente envelhece porque deixa de fazer as coisas. E essa frase é perfeita, né? O envelhecimento mesmo, ele não tem a ver com número, idade cronológica, e sim com as capacidades que a gente vai perdendo com o tempo. E essas capacidades a gente consegue melhorar muito com hábitos saudáveis, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Para vocês terem uma ideia, eu tenho assim bons exemplos na minha família, queria compartilhar com vocês. Minha avózinha já tá com 83, 84 anos mais ou menos, e é uma pessoa super ativa. Até o esporte preferido dela é jogar boliche, ela joga boliche até hoje. E até, inclusive, acho que até uns 3, 4 anos atrás, ela por vários anos seguidos, foi campeã de boliche do judiciário aqui de Santa Catarina. Ela jogava o campeonato, e junto com a minha mãe, com a minha irmã, por vários anos ela foi campeã. Às vezes ela jogava uma contra a outra, uma ficava em primeira, uma dupla ficava em primeiro e outra em segundo. Mas para mostrar que a gente sim pode chegar à idade de 80 e poucos anos muito saudável, praticando esporte. Porque eu já conversei com pessoas que eu falo assim, eu quero passar dos 100 anos. A pessoa, Deus me livre, ficar numa cama, vários anos numa cama. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero passar dos 100 anos na cama, eu quero passar dos 100 anos praticando esporte, no meu caso jogando tênis. Mas também adoro boliche e jogo bem também. Mas a minha avó é uma amostra disso. Inclusive, ano passado, ela tinha diverticulite de repetição e a gente decidiu, né, que ela deveria fazer uma cirurgia, ela decidiu operar, fez uma retsigmoidectomia ano passado, com 80 e tralalá, e saiu super bem, tá ótima. Então, essa essa longevidade que eu quero, uma longevidade saudável, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Outro exemplo interessante da minha família que eu tenho é que há uns 4 anos, acho agora, não, 3 anos atrás só, 2019, eu e minha mãe fizemos o Caminho de Santiago de Compostela. Não sei se vocês conhecem o Caminho de Santiago. Existem vários caminhos para Santiago, mas o caminho mais conhecido, mais completo é o francês. Ele sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, lá na França, nos Alpes franceses ali, e atravessa toda a Espanha para ir lá para Santiago de Compostela, que é quase litoral da Espanha. São 860 quilômetros o caminho direto, né? Esse caminho. E eu fiz com a minha mãe caminhando, com a mochila nas costas, com toda a bagagem, toda a mala, roupa, tudo nas costas. A minha mãe fez comigo, a minha mãe já tava com 57 quando ela fez. E aguentou bem. No final a gente caminhou, acho que, se eu não me engano, 980 quilômetros, alguma coisa assim. Foram 29 dias caminhando. E ali tive outro exemplo de longevidade saudável, né? A pessoa já chegando aos 60 anos conseguir caminhar direto 29 dias, caminhar 900 e poucos quilômetros, levando toda a bagagem nas costas. E a minha mãe é um monstro, um exemplo, não reclamou uma vez. E é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero passar para vocês.
Existe uma coisa que a gente... Existe uma frase que diz que sobre problemas genéticos, doenças, né? Sobre doenças, na verdade. Que a genética carrega a arma, mas é a gente que puxa o gatilho. O que isso quer dizer? Os estudos mostram que apenas 10% das doenças são causadas estritamente, diretamente por alterações genéticas. 90% das doenças todas são causadas, na verdade, por fatores ambientais, por hábitos. E aí isso a gente chama de epigenética. É o que a gente faz modificando a nossa biologia, né? É o que a gente faz melhorando ou piorando a nossa saúde, a nossa chance de ter doenças graves. E acaba reduzindo, né, a nossa expectativa de vida. Então eu queria falar com vocês sobre quais são os fatores que aumentam a nossa expectativa de vida, como aumentar a nossa expectativa de vida, principalmente uma expectativa de vida saudável, como passar dos 100 anos praticando esporte, jogando tênis, jogando boliche, que esse é o nosso objetivo. Inclusive, já vou dizer para vocês que tem vários pesquisadores estudando longevidade, e o pessoal que estuda longevidade tem uma teoria que a medicina está sempre em evolução constante e cada vez mais rápido, né? E quem estuda longevidade diz que se a gente conseguir sobreviver mais alguns anos aí, conseguir sobreviver mais uns 20, 25 anos, a gente vai chegar numa época em que a gente vai ter mecanismos de saúde, de estudo, que começa a reverter o envelhecimento, e aí a gente vai conseguir realmente viver muito mais, né? Então o pessoal que estuda longevidade estuda técnicas e medicações, eu vou falar para vocês sobre tudo, que tentam reverter o relógio biológico das células, né, o envelhecimento, para a gente por enquanto, envelhecer mais devagar. Mas na teoria, os estudos buscam inclusive reverter o relógio e deixar de envelhecer, talvez até rejuvenescer. Mas hoje já temos um mecanismo para envelhecer mais devagar, é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que para começar não poderia ser os benefícios da qualidade de vida, isso aí. Para começar, acho que não poderia começar com outro item a não ser a prática de atividade física, né? A prática de atividade física, os exercícios físicos regulares, eles são indiscutivelmente o que melhora muito saúde, qualidade de vida, humor, a parte psicológica. A atividade física libera muitos hormônios, né, endorfinas, que melhoram tudo, né, gente? Melhora o organismo, melhora o humor. E tem centenas de trabalhos mostrando como o exercício físico previne vários tipos de câncer, várias doenças, como toda a parte de cardiovascular, de diabetes, quase todos os cânceres estão relacionados, você previne com atividade física. E tem alguns trabalhos que eu vou até citar para vocês, que tentam até correlacionar o quanto de atividade física a gente tem que fazer para ganhar mais sobrevida. E alguns trabalhos falam, por exemplo, tem um trabalho do Reino Unido que diz que se você praticar 3 minutos de atividade leve ou 12 minutos de atividade moderada para cada... Ao contrário, 3 minutos de atividade moderada ou 12 minutos de atividade leve para cada hora que você fica sentado,
Isso, resumindo, vai dar meia hora de atividade moderada ou 1h30 de atividade leve, né? Moderada é aquela que você sua, corrida, dança, natação, e a leve é aquela mais tranquila, caminhadinha, passeio, enfim. Então, meia hora por dia ou de atividade mais moderada ou 1h30 de atividade mais leve, reduz em 30% o seu risco de morte precoce por doenças crônicas. Reduz em 30% o risco de mortes precoces. Isso trocando em números, né? Tem um outro trabalho que saiu no American Journal of Preventive Medicine, né? O jornal, Revista Americana de Medicina Preventiva, que mostra que se você praticar um mínimo de 2h30 de atividade física por semana, 2h30 por semana, isso dá meia horinha por dia durante os dias da semana, sem contar final de semana, você já ganha 6 anos de sobrevida. 6 anos a mais de sobrevida para praticar meia horinha de atividade física por dia, 5 vezes por semana. E aí tem vários outros trabalhos mostrando, inclusive, assim, com números, o benefício da atividade física. Então, essa é inquestionavelmente... outros trabalhos mostram que o maior fator de risco para morte por doença crônica, o maior fator de risco para morte por doença crônica é o sedentarismo. O sedentarismo ganhou, inclusive, do tabagismo. O sedentarismo já é mais grave, mais perigoso do que o tabagismo para morte por doença crônica. E isso aí inclui todas as doenças cardiovasculares e câncer. Então, a atividade física é o mais importante. E, além de viver mais, né, é viver melhor. Porque a gente que continua se movimentando, é o que eu falei, a gente não deixa de fazer as coisas porque envelhece, a gente envelhece porque deixa de fazer as coisas. Então, quem envelhece com atividade física, se movimentando, é longevidade com qualidade, com saúde, né? Você chegar nos 100 anos conseguindo jogar o seu tênis, jogar o seu futebol um pouquinho mais complexo, mas o seu futebol, enfim, jogar o seu boliche. E esse é o nosso objetivo. O segundo item que eu queria falar com vocês é com relação à dieta, né? Então, e aí eu quero falar muito 150 no mínimo aqui. A gente tem um grupo, vou falar pra vocês aqui, a gente tem um grupo que tem gente aqui já na live, que a gente tá na busca de chegar nos 150, né? A gente quer tirar uma foto com todo mundo na foto com 150, é saudável. E vamos subindo a marca aí conforme vai indo. Então, o segundo mais importante provavelmente é a dieta. E aí na dieta, tem vários tipos de dietas saudáveis, mas basicamente, para resumir, descascar mais e desembalar menos. Essa é uma frase muito importante que resume. A gente precisa comer bastante fruta, verdura, legumes, sementes, que são extremamente saudáveis, fibra. Então descasque mais e desembale menos, porque o que é mais nocivo para a saúde em relação à alimentação são coisas industrializadas, com muito aditivo químico, corante, conservantes. E, além disso, que é mais fácil de entender, mais básico, a gente tem alguns alimentos que são pró-inflamatórios. Então, eles aumentam a chance de alergias, de você inflamado ter uma imunidade um pouco mais baixa, tem mais risco de pegar essas viroses. Um desses segmentos de alimentos é o carboidrato simples. Então, carboidrato simples, que é aquele açúcar, as farinhas brancas, eles
são pró-inflamatórios, eles deixam a gente inchado, retém líquido. E, por incrível que pareça, eles modificam inclusive a nossa, o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa disposição. Essa é a palavra que eu queria. Então, eu que já consegui, de vez, tento cortar de vez o açúcar da vida e a farinha branca, pode me indicar em tentação, né? Mas eu já consegui ficar longos períodos sem comer açúcar simples, sem comer açúcar mesmo e farinhas brancas. Melhora muito a disposição, melhora a cognição, a gente fica mais esperto, mais ligado, tira toda aquela preguiça da gente. Então eu sugiro que vocês tentem cortar ao máximo o açúcar simples, que é o açúcar, os açúcares em geral, os adoçantes, açúcares, né? E as farinhas brancas. Não traz benefício pra gente de nenhuma maneira e melhora muito, não só longevidade, não só peso, quanto qualidade de vida. Você cortar no máximo que você conseguir açúcar simples. Além disso, o leite, derivado do leite, também é pró-inflamatório. Então, eu cortei também, ainda como alguma coisa mais para experimentar, mas cortei também. Só a única coisa com relação a cortar leite e derivados do leite, eu vou já falar aqui para vocês, que quando a gente fica muito tempo sem comer leite e derivados do leite, pode criar uma intolerância à lactose, né? Isso aconteceu comigo, eu cortei de propósito, mas agora quando eu tento comer, me faz mal. O organismo se acostumou com coisas melhores, então só para não ficar passando aqui orientações que tem alguma consequência, queria deixar claro isso: cortar de vez leite e derivados pode causar intolerância à lactose. Mas que no meu caso eu até achei bom, como eu já queria cortar mesmo, agora eu passo mal, como menos ainda, né? E aí, dentro da dieta, eu queria falar um pouco sobre jejum intermitente e jejum prolongado. Quem me acompanha ali viu que eu faço jejum intermitente, jejum prolongado, e eu queria falar sobre os benefícios do jejum. É claro que coisas mais radicais, elas têm que ser, você tem que começar mais devagarinho e ir se adaptando, e cada um vai reagir de uma maneira diferente a um jejum, por exemplo. A minha irmã, para quem conhece, a minha irmã é uma magrela. A minha irmã tá aqui. Essa aqui que falou que nunca mais tomei café com açúcar. A minha irmã é uma magrela, tem um metabolismo maravilhoso, nunca conseguiu engordar. Acho que só passou dos 55 quilos quando estava grávida. E quase nunca conseguiu doar sangue, acho que nunca conseguiu doar sangue porque nunca estava com 50 quilos, que é o mínimo para doar sangue. Então ela tem um metabolismo ótimo. A minha irmã não consegue ficar muito tempo em jejum, que passa mal porque ela metaboliza rápido. Então cada um tem que... O jejum é uma coisa que você tem que começar devagarinho e se adaptando, e cada um fazer do seu jeito para o seu metabolismo. Mas que ele tem benefícios indiscutíveis, tem. Então, o jejum baixa a glicemia, então quem tem problema de de resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, o jejum é ótimo para baixar a glicemia. Ele emagrece, se você fizer direitinho, né? Você não pode fazer jejum e daí sai do jejum e comer porcaria. Mas se você faz direitinho, emagrece muito, emagrece rápido. E o jejum prolongado mesmo, o jejum mais de 16 horas, aumenta muito a imunidade. E até esses dias eu tava no cabeleireiro, e daí comentei com ela que tava em jejum, daí ela me perguntou, mas jejum não faz suas células sofrerem, o seu corpo sofrer?
O jejum a gente vai se adaptando, né? Eu, com o meu metabolismo bem lento que eu tenho, infelizmente, tenho uma tendência muito grande de ganhar peso, por causa do tenho um metabolismo lento. Talvez tenha treinado meu metabolismo. Talvez tenha treinado meu metabolismo para ficar mais lento ainda, por causa dos jejuns que eu já faço em cirurgia grande, que daí eu tenho que ficar muito tempo em cirurgia grande, já fui me adaptando. Mas eu tenho muita facilidade de fazer jejum. E os jejuns prolongados, por mais de 16 horas, eles começam a fazer uma limpeza no organismo, reciclar tudo o que tá, as proteínas mal formadas, as células com defeito. Então, chama autofagia, o que o mecanismo de melhora da imunidade do jejum prolongado, né? Com mais de 16 horas, ele começa a destruir o que a gente tem no corpo defeituoso, para proteger, em teoria, para produzir energia, mas aí vai destruindo as células com defeito, as células ruins, e fazendo uma limpeza, uma desintoxicação no organismo, chamado autofagia. Então é isso que acontece com o jejum prolongado, assim que melhora a imunidade. Só que é o jejum a partir de 16 horas que mexe na imunidade. É um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Eu, com a minha facilidade de fazer jejum, já fiz jejum de 60 horas, inclusive já fui correr com 50 horas, eu achei que ia passar mal, 50 horas de jejum, pus uma balinha no bolso para ver se desse hipoglicemia, eu comia, mais nada. Não tive nenhuma dificuldade, e só não passei mais de 60 horas porque eu entrei numa cirurgia grande, daí fiquei com medo de passar mal, de fazer hipoglicemia numa cirurgia, uma hepatectomia grande. E aí por isso que eu não consigo fazer mais tempo, porque daí quando eu vou entrar numa cirurgia grande, para não correr o risco de fazer hipoglicemia na cirurgia, eu acabo comendo, quebrando o jejum. Mas eu faço isso muito tranquilamente. E sugiro a melhora de disposição que o jejum dá, é impressionante, é incrível, só quem faz para entender. Então eu sugiro que devagarinho vocês tentem ir fazendo, e para teste mesmo, para ver como fica muito melhor. E com relação à fome, o horário que mais dá fome do jejum, para mim, e geralmente o que todo mundo relata, é ali entre 6 e 8 horas de jejum. Mas aí você consegue, principalmente no começo, começar o jejum de tarde ou final de tarde, para que esse tempo de 6 e 8 horas fique no sono, né, durante a noite, quando você está dormindo, que você não sente. Então, o jejum mais fácil de começar é pular janta, ou jantar bem cedo, jantar 5 horas, ou pular janta, porque esse período mais chato, que é a hora que dá fome, você tá dormindo. Aí você já acorda, já passou por esse período mais chato, já passou a fome e continua bem. Então, sugiro que vocês tentem, se quiserem, comecem assim, é o jeito mais fácil, ou pular janta, ou jantar bem cedo, e aí vocês vão observando, vão tentando. E a outra coisa pro jejum, para ficar mais fácil o jejum, é tomar muita água. Na verdade, é uma das condições do jejum, né? A gente tem que repor líquido, repor eletrólitos. Então, tem que tomar muita água, muita água. No jejum, que a gente chama de intermitente, você, durante o momento de jejum, você só pode, em teoria, tomar água e chá e café sem açúcar. É as únicas coisas que são permitidas, porque não tem calorias, né? Por isso que eu fico postando o cafezinho do jejum lá, que é o que dá pra tomar fora a água e chá. Mas de vez em quando eu tomo muito chá também. Mas tem que tomar muita água. Quando eu tô em jejum prolongado, quando eu passo de
de 20 horas de jejum, geralmente acabo tomando quase 1 litro de água por hora para repor os eletrólitos. É muita água mesmo. E falando em água, a hidratação é muito importante para toda a saúde. Todo mundo sabe que tem que tomar muita água, mas as pessoas não têm ideia do quanto água tem que tomar. Para vocês terem uma ideia, geralmente 2/3 das vezes que você acha que tá com fome, você tá com sede. É que o organismo sabe que se comer entra água, sempre. Se você comer qualquer coisa, vai entrar líquido. Então, ele sinaliza para comer. Mas geralmente 2/3 das vezes que você acha que tá com fome, você tá com sede. E você pode fazer o teste. Se você, cada vez que der fome, você for lá tomar 2 copos d'água, esperar 15 minutos para, fazer o efeito, entrar a água, tudo hidratar, em geral você vai diminuir muito aquela beliscada no meio da tarde, a necessidade de ficar comendo entre uma refeição e outra. Essa é uma dica de ouro. Cada vez que, para quem quer perder peso, cada vez que você tiver fome, vai lá, toma 2 copos d'água, espera 15 minutinhos, que 2/3 das vezes a fome vai passar. E é assim que a gente passa pelo jejum, tomando muito líquido. Outra coisa importante é o sono. O sono é muito importante para a saúde. Existe todo um ciclo hormonal durante que está relacionado ao sono, que está relacionado a dia e noite, intensidade de luz, que é super importante para a saúde, para regulação de mas quase todos os hormônios. Então, ter uma boa noite de sono e descansar é muito importante. Cada um é cada um, mas os estudos mostram que o melhor o mais indicado de tempo de sono gira em torno de 7 a 9 horas de sono. E principalmente se você puder respeitar a questão de noite e dia, com relação a isso também, no final eu vou falar sobre suplementação, e aí eu vou falar sobre melatonina, que é o hormônio que regula o sono e que é super importante pra gente também. Mas descansar, o sono é super importante. Eu falo muito para os meus pacientes, inclusive nas lives, sobre a importância da imunidade na prevenção do câncer. E não só na prevenção, na recuperação, na recuperação de uma cirurgia, na recuperação de uma quimioterapia, na recuperação de uma radioterapia. Então, não só para prevenir, mas também para se recuperar do tratamento. E são alguns pilares básicos da imunidade, que é exercício físico, alimentação, sono, um sono de qualidade, descanso, sono e diminuição do estresse. São os 4 pilares da imunidade, na verdade. O estresse, o psicológico, influencia muito a imunidade. Então, reduzir a carga de estresse é muito importante. Depois que eu falar sobre acabar os meus quesitos aqui, eu vou falar com você. Eu queria falar sobre as Blue Zones, que são zonas azuis, mas tem estudos sobre isso, e são em inglês, por isso que são Blue Zones. E as zonas azuis foram estudadas as cidades do mundo que tem a população mais longeva, as cidades que têm a expectativa de vida média da população mais alta. E elas têm várias coisas em comum. E aí se imagina que essas coisas em comum dessas cidades com a expectativa de vida maior sejam fatores importantes para se ter saúde, uma longevidade ativa. Eu vou falar sobre as Blue Zones no final. Então, o estresse libera cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse e ele mexe com quase todos os outros hormônios.
e bagunça tudo, principalmente a imunidade. Então você tá bem consigo mesmo, e aí junto nisso entra um pouco de espiritualidade, meditação, calma, para reduzir estresse, tratamento psicológico para quem está muito estressado, né? Então a parte psicológica, emocional influencia muito, muito, muito a imunidade. E quando eu falar das Blue Zones, vocês vão entender também outra parte de influência de estresse. Mas essas são os 4 pilares de imunidade. Exercício físico, alimentação saudável, sono, qualidade de sono e diminuição de estresse. Além disso, eu queria falar um pouquinho sobre suplementação. Tem vários estudos sobre suplementação, algumas coisas que, por exemplo, assim, Covid. Um dos poucos trabalhos de Covid que foi bastante positivo, mostrou que quem tem vitamina D sanguínea acima de 30 tem uma possibilidade muito menor, uma chance muito menor de ter Covid grave. Isso lá no começo, antes das vacinas. Então foi estudado o que as pessoas tinham Covid leve tinham de diferente das que tinham Covid grave. E a vitamina C acima de 30 foi um deles. Então, suplementação de vitamina D comprovadamente melhora a imunidade, e a suplementação de vitamina D tem que ser associada a pegar sol, né? A gente não consegue absorver a vitamina D que a gente ingere nos alimentos ou suplementos direito se a gente não pegar sol. É o sol que fixa a vitamina D, transforma ela em metabólitos ativos. Então, pegar sol, então atividade física de preferência ao ar livre, para pegar sol. Sol é muito importante, os 15 minutinhos de sol por dia pelo menos. Para quem não consegue sair, por exemplo, a minha vozinha tem alergia, não gosta de vento, não gosta de frio, eu oriento ela e principalmente durante o Covid, aquele início do Covid, que estava todo mundo isolado, eu pedia para ela ficar na janela de casa, né, deitar na cama, deitar no sofá, no solzinho da janela, assim, pelo menos 15 minutos por dia. É importantíssimo para a imunidade o nível de vitamina D sanguíneo. Vitamina C, todo mundo já sabe que melhora a imunidade, mas existem estudos mais recentes, inclusive, existem estudos que mostram que suplementação em altas doses, overdose de vitamina C por tempo bem curto, 3, 5 dias, faz melhorar mais rápido as viroses respiratórias. Então, por exemplo, eu que tive essas 2 gripes, taquei fogo na vitamina D e na vitamina C para recuperar mais rápido. Tem estudo mostrando que doses altas de vitamina C ajudam você a recuperar mais rápido dessas viroses. Claro que a vitamina C não combate o vírus, quem combate é você, mas ela melhora a sua imunidade para você combater mais rápido. Além disso, tem a melatonina que eu já comecei a falar. A melatonina ajuda na regulação do sono e ela também tem papel importante na imunidade. Eu tô falando algumas coisas que eu suplemento, né? Não sou nutricionista, essa área de suplementação, inclusive, é uma especialidade da nutrição, não sou nutróloga também. Eu tô só dizendo para vocês o que eu faço por ler estudos que trazem benefício. Então, eu suplemento vitamina D, C, principalmente. A gente já viu, foi falado agora do Covid, bastante sobre zinco e selênio, né, que tem em todos esses complexos vitamínicos. Melatonina. Existe
existe um tempero que vocês vão lembrar que é a cúrcuma, que tem estudos mostrando que ela tem um poder anti-inflamatório bastante grande também, suplemento cúrcuma, mas aí não é nem uma substância, né? Não é uma substância química, né? É um fitoterápico, anti-inflamatório fitoterápico. Eu uso cúrcuma, própolis. Própolis é uma substância que vem do mel, né? Da abelha ali, produzido pelas abelhas ali. E também tem estudos mostrando proteção contra mutações e melhora de imunidade com própolis. O ômega 3, que é aquela gordura saudável, né? Que é super importante pra gente, que é o suplemento também. Tem estudos mostrando proteção contra câncer com ômega 3 elevado, com dose alta de ômega 3. Tudo isso que eu tô falando de suplementação são coisas que quando a gente come bem direitinho, bem certinho, geralmente a gente eleva com a alimentação. Mas se a gente tá principalmente em dieta, como geralmente eu tô fazendo restrição calórica e volta e meia, todos os dias, a gente não consegue comer tudo, né? Então, por isso é importante a suplementação. Outra coisa interessante sobre a alimentação, não suplemento isso, o sal, né? Não suplemento, obviamente, mas o sal é super importante na alimentação porque é ele que é a nossa fonte de iodo. Iodo é importantíssimo para várias coisas no nosso organismo, principalmente as funções da tireoide. Mas o sal já foi, principalmente em estudos de patologias cardiovasculares, de pressão, já foi tido como assim um grande vilão. E hoje a gente tem vários estudos mostrando que o sal traz vários benefícios, principalmente relacionados ao exercício físico, que a gente sua muito, perde muito sal e tem que repor. Então, até coisas que a gente... a medicina e a ciência, ela não é estática, né? Uma verdade hoje não é a mesma verdade amanhã. E, claro, tem coisas que para alguma coisa faz bem, outra coisa faz mal. Então, sal em excesso é fator de risco, por exemplo, para câncer gástrico. Em excesso, sal em excesso é fator de risco para câncer gástrico. Mas, para quem, principalmente quem pratica bastante atividade física e perde muitos sais, minerais no suor, o sal é benéfico. Então, tudo a gente tem que colocar na balança, individualizar e dizem que tem aquele ditado, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Tudo em excesso pode fazer mal, mas suplementos na medida certa, coisas que a gente não consegue ingerir todo dia, aumentam muito a nossa imunidade. Deixa eu lembrar se eu lembro mais algum suplemento aqui de cabeça que eu tomo. Agora eu comecei a suplementar magnésio porque eu tô tendo contratura. Eu tô tendo contratura de trapézio recidivante. E o magnésio, além de melhorar o sono, ele é um bom relaxante muscular. Então eu tô suplementando especificamente o magnésio para dormir. BCA e glutamina, o pessoal da academia sabe que é importante para quem faz muita atividade física, para melhorar a regeneração muscular, né? Que o músculo que quando a gente faz atividade física forçada, né? De alto impacto, de alto esforço, a gente acaba machucando um pouco o músculo e é assim que ele cresce, na verdade, por machucar. E o BCA, que é um aminoácido, e a glutamina, que é aminoácido também. O BCA são vários, a glutamina é um. Ajuda na recuperação muscular de quem faz atividade física, é importante, é super importante.
Tem vários outros antioxidantes, como a vitamina D e C, tem o Q10 que falam muito. E eu comecei a usar o resveratrol, que eu quero até falar para vocês. Eu vou falar depois sobre as blue zones, né, que são aquelas cidades em que a população tem a expectativa de vida mais alta. E é interessantíssimo que uma das coisas que tem em comum entre as blue zones é que são populações que têm o costume, na sua média, tem o costume de ingerir uma taça de vinho quase que diariamente, à noite geralmente, né? Então, todas essas cidades, na média da população, eles tomam uma taça de vinho à noite todas as noites. E aí foi se estudar, né, o que o vinho teria de benefício. Todo mundo sabe que o vinho tem antioxidantes hoje por causa disso. E o princípio ativo do vinho, que é um antioxidante, que ajuda, né, na longevidade, é o resveratrol. E o resveratrol agora já começou a ser sintetizado para a gente não ter que ingerir a bebida alcoólica, que o álcool, né, tem os seus efeitos colaterais. Então hoje a gente suplementa resveratrol, toma tacinha de vinho no comprimido agora, para não ter que ter os efeitos colaterais do álcool. Mas as blue zones mostram que uma tacinha de vinho, até 5 vezes por semana, ainda é muito mais benéfica, ajuda na longevidade. Então o resveratrol do vinho é mais potente do que o efeito deletério do álcool. E na verdade, comparando quem toma resveratrol em comprimido com quem toma o vinho, mostrou na verdade que os efeitos benéficos do resveratrol é potencializado pelo álcool. Então uma tacinha de vinho ainda é interessante. Além dos suplementos, eu ainda tenho a história do banho frio, que a gente sabe que o banho quente tem os seus benefícios, né? Ele relaxa, é bom para enxaqueca, para diminuição de edema. Então o banho quente tem seus benefícios, mas o banho frio tem muitos benefícios. Quem já viu o pessoal do esporte profissional, sabe que jogador de futebol, por exemplo, costuma sair do jogo de futebol e entrar na banheira de gelo, ou do treino forte entrar na banheira de gelo. E isso começou a ser estudado e mostra que tem uma recuperação muscular muito importante, ativa, melhora a imunidade. Então, os mais radicais fazem banho na banheira de gelo mesmo, né? Eu não tô nesse ponto ainda, eu tô no banho gelado de chuveiro, banho gelado de chuveiro. E o pessoal que estuda longevidade mesmo fala que além do banho gelado, na verdade, o que é interessante é o choque térmico. Então você sair do quente pro gelado. Então eu tomo banho morninho, quase frio, e aí no final desligo o quente e fico ali alguns minutos no banho gelado, pelo menos 2 minutos ali. Ou no verão tomo banho tudo gelado, ou quando eu venho do exercício eu tomo banho tudo gelado, porque daí eu já tô quente. Quando eu venho direto uma corrida, eu tô quente, aí já vou direto pro banho gelado, porque já dá o choque térmico. Então, o banho frio tem vários estudos sobre longevidade que fala sobre o choque térmico do banho frio, melhorando regeneração muscular, melhorando a pele, melhorando a imunidade e trazendo longevidade. Banho frio, acho que assim os tópicos eram mais ou menos esse. Eu queria falar rapidinho sobre as blue zones, se vocês quiserem pesquisar. Então, as blue zones foi um estudo que pegou as cidades no mundo com a expectativa média maior
e comparou os hábitos de vida da população dessas cidades. E existem alguns quesitos em comum que foi demonstrado que provavelmente são os que modificam a longevidade. Então, algumas coisas que eu já falei aqui, da alimentação, que tem bastante... Da alimentação são 2 quesitos da Blue Zone. Um que eu já falei sobre alimentação mais saudável, na Blue Zone eles falam que é uma alimentação baseada em plantas, que é o descasque mais e desembale menos. Então, todas essas cidades com a população com expectativa de vida bem maior, perto dos 90 anos, elas têm uma alimentação diária baseada em plantas, né? Frutas, verduras, legumes, muito mais do que alimentos industrializados. Outra coisa importante da alimentação é a regra dos 80. Essa é uma das características das Blue Zones. Eles comem muito menos em quantidade. O estudo sugere que a hora que você achar que você comeu 80% para se sentir satisfeito, você deveria parar de comer. Na verdade, a gente sabe que tem um delay, tem uma demora entre o tempo em que você está comendo e o cérebro ser avisado que você está satisfeito. Então, essa demora é geralmente uns 20 minutos, que geralmente seria o tempo de você parar nos 80%, você já estaria satisfeito, só que você precisa de uns 20 minutos para que o cérebro entenda, para que chegue essa informação de que você realmente está satisfeito. Essa regra dos 80% é que você sempre parar de comer antes de se sentir satisfeito, ela se associa com a teoria do jejum, né, de comer menos. Na verdade, todo o metabolismo da nossa comida, a metabolização da comida gera radicais livres, né? E gera envelhecimento. Então, quanto menos você come, menos radicais livres e comprovadamente menos envelhecimento. Por isso, esse é uma das teorias, inclusive, do benefício do jejum prolongado. E tem uma frase de monge, eu não sei se era de Buda, mas o pessoal, nessa parte de monges, assim, que diz que para você viver mais, você tem que se exercitar o dobro e comer a metade. Tem essa frase antiga. Então, essa sabedoria de que comer menos leva à longevidade é bastante antiga. Então, das Blue Zones, tem a regra dos 80%, parar de comer quando se sentir 80% satisfeito. Das plantas e a do vinho, que eu já falei para vocês, né? Que a população dessas cidades tem em comum, em geral, tomar uma média de uma taça de vinho à noite, vinho tinto. O vinho tinto tem mais resveratrol, geralmente é o vinho tinto que eles tomam. E que se você não quiser beber, né, tem a suplementação com resveratrol que dá para fazer agora. Além da alimentação, o exercício físico, que nas Blue Zones eles falam, na verdade, que são populações que têm como característica se movimentar naturalmente. Então, são pessoas que usam menos o carro, andam mais a pé ou de bicicleta. Não são pessoas exatamente da academia ou do esporte, né? Porque já são pessoas mais idosas, a população mais velha, mas elas andam mais a pé, usam menos elevador, usam menos controle remoto. Quando vai fazer alguma coisa de atividade de final de semana, é bastante caminhada, bastante trilha. Então, esse é um dos quesitos das Blue Zones, movimentar-se naturalmente. Aí tem a parte de comunidade e convívio social. Nas Blue Zones tem a dica de que você tem que estar
com pessoas num grupo, você tem que estar sempre no meio, num grupo de pessoas que têm os mesmos pensamentos, os mesmos interesses que você, porque é muito importante, como eu estava explicando o negócio do estresse, a parte psicológica é muito importante para imunidade e longevidade. E quando você tá num grupo de pessoas, você sempre tá melhor em geral. E num grupo parecido, você tem sentimento de pertencimento, você tem o sentimento de carinho, não sei dizer, mas melhora muito a imunidade, melhora a longevidade, você viver em comunidade e praticar atos sociais, né? Sair, quem vai pra festa, quem vai dançar, quem tá sempre junto com mais pessoas, são cidades em que tem muita reunião familiar, né? O pessoal, final de semana, sempre se junta, ou com os amigos, ou com a família. Inclusive, família é outro quesito das Blue Zones. Eles dizem, na verdade, que um quesito é sempre os mais amados primeiro, né? Que você tem que dar prioridade para as pessoas que você mais ama. Então, prioridade geralmente para a família. É outro quesito que tem a ver com a parte psicológica, da importância de você estar bem psicologicamente. Dessa parte também das Blue Zones fala sobre espiritualidade, meditação e busca de um propósito de vida, fé também. E eles falam sobre o estresse especificamente, que tem também diminuir o estresse, e são cidades em que as pessoas trabalham menos tempo. As Blue Zones são cidades em que as pessoas trabalham menos horas por dia, são menos estressadas, fazem as coisas mais devagar. Essa é uma das dicas. E a outra coisa bem importante, que tem a ver também com a família primeiro, é que as Blue Zones, que são essas cidades com maior longevidade, são cidades em que tratam muito bem os idosos. Os idosos são tratados como pessoas mais sábias, como anciões, são venerados, né, os matriarcas, as matriarcas, os patriarcas, e aí isso também aumenta a longevidade, porque você tem que ter uma expectativa de quando você ficar velho, você ser admirado e não abandonado, né? Então, são cidades que tratam muito bem os seus idosos, tem uma admiração de toda a família e a comunidade pela sabedoria dos idosos. Essas são as dicas das Blue Zones para longevidade saudável. Então, a gente tem que não só viver mais, mas viver mais feliz, né? A parte emocional, psicológica é muito importante para a longevidade. Tudo mostra isso. E isso tudo tem muito a ver com o que eu falo sempre. Quem assiste as lives sabe que eu vivo falando sobre isso, porque melhora da imunidade previne o câncer, hábitos de vida saudável previne o câncer, além de várias outras doenças, e por isso que proporciona a longevidade saudável. E acho que eu falei da maioria das coisas que eu queria hoje, e de final eu queria propor um desafio para vocês. Eu comecei a falar trouxe esse assunto para a live, como eu já falei ali no começo, porque eu tive 2 viroses respiratórias mês passado, e sei que tive essas viroses porque deixei de lado bons hábitos que eu já tinha. Então, o que a gente faz diariamente mantém a nossa imunidade diária. E tem que ser diário, todos os dias. Se a gente para de fazer um pouco, vai caindo a imunidade. E a gente percebe. Quem adota um bom hábito de vida percebe muito a diferença, melhora com um bom hábito. E quando você abandona, você percebe muito a diferença do abandono. Então eu quis trazer isso porque por abandonar bons hábitos, ganhei muito peso no começo do ano.
e diminuir muito a minha imunidade. E o meu desafio que eu queria propor para vocês, eu estou num desafio pessoal, eu voltei para todos os meus bons hábitos, firme e forte, e queria propor para vocês, para quem já tem algum hábito que deixou de lado, para voltar, tentar voltar, e para quem ainda não tem, tentar começar. Então, o meu desafio é esse, a gente tentar melhorar os nossos hábitos, começar cada dia uma coisinha, melhorar. São vários itens, são vários quesitos, pode tentar implantar uma coisa de cada vez e principalmente tentar manter. Mas a ideia é comece hoje. Então, quando eu me peguei gripada a primeira vez, eu já, nossa, é porque eu tô fazendo tudo errado, porque eu não deixei de fazer as coisas direitinho, vou voltar, e voltei imediatamente. Só que o retorno da imunidade não é tão rápido, tanto que eu peguei mais uma gripe, melhorei e depois peguei mais uma gripe. Mas isso é para aprender, é para reforçar a lição. E aí eu tô no meu desafio pessoal, eu vou mostrar para vocês que tô fazendo tudo, tô tentando fazer tudo que eu falei aqui para vocês. Eu já faço atividade física diariamente, e sobre atividade física eu digo para vocês, eu sou uma pessoa matutina, eu gosto de fazer as coisas de manhã, tenho mais pique de manhã, e a atividade física me melhora de uma maneira que o dia que eu não consigo fazer atividade física logo cedo, o meu dia inteiro vai em câmera lenta. O meu dia inteiro eu tô naquela, parece que não acordei direito, parece que não acordei bem. Então, eu que gosto de exercício físico de manhã, é impressionante. O dia que eu faço, o dia inteiro vai energizado, o dia inteiro é melhor. O dia que eu não consigo, nossa, é o dia inteiro pesado. Então, assim, eu já tenho esse hábito, e esse eu mantive. Fora uma exceção ou outra, eu faço exercício físico diário. Geralmente antes de trabalhar, corro, ou jogo tênis, ou faço musculação com o meu personal, meu coach aqui da longevidade. Tem um colega sócio que corre comigo de madrugada, vamos correr 5 horas da manhã para estar operando às 7. Tenho amigas, a Gabi, por exemplo, foi correr comigo esses dias, que correm comigo às 5 da manhã para a gente poder manter. Então, eu tô... A atividade física eu não deixei, fora o beach tênis agora, que eu tô jogando também, tô fazendo aula. A atividade física eu não costumo deixar de lado mesmo, mas eu desleixei bastante na alimentação nesse começo de ano, por isso que eu ganhei bastante peso, mesmo fazendo atividade física. E perdi bastante imunidade, porque dei uma derrapada ali nos carboidratos que não dá. E aí voltei para aquela dificuldade do dia a dia, que quando você corta os carboidratos, nossa, aumenta muito o ânimo. Sugiro que vocês tentem cortar carboidratos simples e ficar alguns dias, o que você aguentar, 3, 5, uma semana sem carboidrato simples nenhum, sem açúcar nenhum, sem massa branca nenhuma. Vocês vão ver uma melhora de ânimo, de cognição, de pensamento, de velocidade de pensamento, de atenção impressionante. E exercício físico melhora tudo, e a boa alimentação também. Então eu queria propor esse desafio para vocês. Comecem agora, uma coisinha de cada vez, um pouquinho a mais cada dia. E eu queria que vocês fossem me dando o retorno de quem tá no desafio. Eu vou postar todo dia ali meus exercícios, o meu jejum, para tentar impulsionar vocês, para tentar a gente ir junto, em grupo. Como eu falei ali das Blue Zones, em comunidade, em grupo é tudo mais fácil, é tudo melhor. E eu que tô afim, um desafio, acho que ajuda junto, um desafio, um grupo. E aí eu queria que vocês também fossem postando. A gente pode
criar aqui uma hashtag para vocês me marcam cada vez que vocês fizerem um jejum, uma atividade física, comerem melhor, dormirem bem, fizerem uma meditação, melhorar qualquer parte assim de estresse, de espiritualidade, suplemento novo, que vocês me marquem, que eu quero repostar para ir ajudando o pessoal a aumentar o ânimo, manter o ânimo do pessoal. Acho que duas coisas são importantes. Uma é comece hoje, comece agora, não deixe para amanhã, comece agora. E a outra é um pouquinho de cada vez. 3 coisas: comece agora, um pouquinho de cada vez, e o mais difícil, que é tentar manter. Então comece hoje, um pouquinho de cada vez, e tentar manter. No tentar manter, é bem comum e provavelmente todo mundo vai dar uma derrapada, mas o importante é tentar voltar. Tipo, eu dei uma derrapada agora no começo do ano, ganhei peso, mas aí você vê os efeitos da derrapada e volta. Então, voltar. Não tem problema derrapar, mas volta. Volta para coisa boa, volta para o bom hábito. E esse é o desafio que eu queria propor para vocês, que vocês tentassem, começassem hoje, com devagar e vai melhorando, com uma coisa de cada vez, e tentar manter. E daí em grupo é mais fácil. Então eu tava querendo propor que vocês, cada vez que fizessem alguma coisa desses bons hábitos que eu falei hoje, me marcasse pra gente ir repostando. Eu queria até tentar tentar achar com vocês aqui uma hashtag do desafio. Qual a melhor hashtag para o nosso desafio? Esporte depois dos 100? Ou viva mais e melhor? Ou comece agora? O que vocês acham? Qual que fica melhor? Esporte depois dos 100? Ou viva mais e melhor? Ou comece agora? Acho que viva mais e melhor e comece agora, os dois. Acho que são os melhores. Então eu queria pedir para vocês se desafiarem. Movimentação, que não é só movimentação, são vários quesitos. Sugiro que vocês se desafiem, que vocês testem, vocês vão sentir a melhora facilmente. Questão de 2, 3 dias vocês já sentem muita melhora. E que vocês pudessem me marcar ali, a gente vai marcando todo mundo e vai fazendo isso em grupo. Acho que Viva Mais e Melhor começa os dois, né? Pode marcar os dois. Então, hashtag Viva Mais Melhor ou hashtag Comece Agora. E isso, os dois. Então tá valendo as duas hashtags. Desafio Viva Mais e Melhor e Comece Agora. E aí eu vou postar ali as minhas atividades físicas, o que eu como, meus ovinhos do café da manhã. Basicamente quase todos os meus dias de café da manhã eu como 2 ovos cozidos. Os suplementos, outra coisa de suplemento, eu tomo bastante whey para melhorar a reabilitação muscular. E queria propor esse desafio para vocês. Era isso que eu tinha para falar hoje. E vou levar essa história do desafio o resto do mês. E queria que vocês levassem junto comigo para a gente tentar se impulsionar um ao outro. Na verdade, eu vou manter o meu desafio eterno. Eu vou manter, vou ficar postando, mas vou ficar chamando atenção para o desafio o resto do mês e repostando quem me marcar para tentar inspirar todos os outros. Então, era isso. Era sobre isso hoje. A gente tem um grupo, como eu falei lá no começo, que a gente está na esperança de chegar nos 150 para bater uma foto dos amigos com 150, mas no mínimo passar dos 100 praticando esporte. Eu quero passar dos 100 jogando tênis.
e acho que a gente tem uma chance boa. O pessoal que estuda longevidade, tem uma entrevista com um cara que estuda muito longevidade, americano, na faculdade, sobre só pesquisa de longevidade. E o que ele fala principalmente é comer menos, é sobre ficar tempo em jejum, o choque térmico, atividade física. Então, só reforçando. E a gente vai conversando agora nos stories a partir do desafio, para inspirar todo mundo e lembrar todo mundo de tentar recomeçar todo dia, de tentar manter os bons hábitos que vão levar a gente com saúde para mais de 100 anos. Isso aí, gente. Era sobre isso hoje. Agradeço muito o pessoal que tá aí. Peço que vocês me ajudem. Eu vou deixar essa live 24 horas, gravada completa, 24 horas no meu Instagram ali. Depois disso, ela vai pro meu Telegram, né? Então, no meu Telegram tem todas as lives gravadas. Se você quiser acesso ao Telegram, entra ali na minha bio, no link da bio pro Telegram, onde estão todas as lives gravadas. Vou deixar essa live gravada 24 horas ali no Instagram. E depois ela vai pro Telegram. Se vocês quiserem acesso, é só entrar ali, é gratuito. E queria pedir ajuda de vocês para marcar, para postar, para repostar, para a gente ficar incentivando o pessoal esse resto do mês. Eu vou ficar falando o resto do mês sobre imunidade, longevidade e bons hábitos. E gostaria de poder compartilhar, de contar com vocês para poder compartilhar. Me marca @vencendo-câncer, hashtag comece agora, hashtag viva mais e melhor, mas sempre marcando o @vencendo-câncer para eu poder repostar vocês. Tá bom, gente? E se vocês acharem interessante essa live, dá um print agora, dá um print na live, posta nos seus stories e explica sobre o que foi a live para o pessoal poder vir pro canal e pegar essas dicas e começar a ir junto com a gente no nosso desafio. Beleza, gente? Então, até segunda que vem. Vou manter fielmente todas as segundas às 8 as lives, a não ser que ocorra algum imprevisto. Mas se ocorrer algum imprevisto, eu vou tentar só trocar para terça. Quando eu não conseguir de maneira alguma fazer a live segunda-feira às 8, eu vou tentar fazer na terça. Mas, em teoria, e na grande maioria das vezes, todas as segundas às 8 da noite a gente vai estar com live aqui. As próximas, geralmente, falando sobre câncer, prevenção de câncer, tratamento de câncer, diagnóstico precoce, para a gente ter menos câncer e mais cura, né? Porque a população vai envelhecer, graças a Deus. Nós vamos envelhecer muito, mas toda a população na média vai estar envelhecendo. E, infelizmente, o câncer é uma doença degenerativa de quem está mais idoso, porque quanto mais passa o tempo, mais oxidamos, mais multiplicamos e mais chance de um erro na multiplicação. Então, quando a população for ficando muito mais idosa, quase todo mundo vai ter câncer. Quando todo mundo começar a passar dos 100 anos, quase todo mundo vai ter câncer. E aí, tão importante é a conhecimento, informação para diagnóstico precoce. Primeiro de tudo, tão importante é prevenção, evitar os fatores de risco para prevenção, para você não ter. Mas quando a gente começar a ter todo mundo, a partir dos 100 anos, informação para diagnóstico precoce e tratamento mais rápido, para chance de cura muito maior. Então, vejo vocês na segunda-feira que vem, falando sobre algum tema de câncer, já assim que eu resolver eu posto aqui. Mas vou ficar até o final do mês falando e batendo na tecla de imunidade, longevidade e do nosso desafio. E espero que vocês postem, compartilhem e vamos todo mundo junto nos inspirar e nos animar para manter os bons hábitos.
Tá certo, gente? Muito obrigada e até segunda que vem. Até mais.